Senhoras e senhores, começa o vídeo com esta fotinho aqui, ó. Este é o Tenente Coronel Cid, tá espelhando aqui o celular. Este é o Tenente Coronel Cid deixando a carceragem lá em Brasília. Foi solto o Tenente Coronel Cid, por quê? Porque falou muito o Tenente Coronel Cid e faz alguns minutos chegou na sede da Polícia Federal um oficial com um documento. O documento tinha assinatura de Alexandre de Moraes. Ali estava a homologação da delação do Tenente Coronel Cid. Eu vou te falar, eu confesso, eu, Thiago, não imaginava que seria tão rápido, ok? Quando no dia 7 de setembro foi anunciado que a Polícia Federal aceitou a delação do Cid, eu pensei, pô, vai aceitar a delação, vão discutir os termos, vai pro Alexandre de Moraes, até homologar vai aí umas 2 semanas. Não deu nem 48 horas, foi mais rápido do que as 72 horas que os bolsominions ficavam eternamente esperando. Mais rápido, menos de 48 horas, homologada a delação. Então, homologada a delação, o Tenente Coronel Cid pode ir para casa. O advogado dele falou que eles são com muito medo de que alguma coisa aconteça com a família dele, agora até com ele. Ainda mais o Alexandre de Moraes, obviamente isso tinha que ter sido feito, o Alexandre de Moraes determinou que ele devolva suas armas e tudo mais. Então, para esse pessoal bolsominion que acha que arma é segurança, que quando alguém invadir sua casa para te matar, o bandido vai esperar você ir lá, pegar a sua arma, pegar a munição para ficar em igualdade de condições, eles se sentem mais inseguros ainda. O advogado falou que tem um conglomerado, não falou quem, mas é o entorno do Bolsonaro aí, que pode querer alguma coisa contra o Cid e sua família. O fato é o seguinte, ele já delatou. Então agora o Cid deve prestar nas próximas semanas outros depoimentos para esclarecer alguns fatos. Mas a delação dele ter sido aceita significa o seguinte, o que ele já falou e o que ele já apresentou de provas nessas mais de 24 horas de depoimento que ele deu aí nos últimos dias, já é suficiente para que ele possa ir para casa e para que ele possa ter ali benefícios na sua pena no futuro. Um dos benefícios foi para casa agora e terá benefícios na pena, ou seja, já foi tudo negociado, tudo acordado, o Alexandre de Moraes viu a delação, viu os termos, viu, ele falou isso, isso e isso, apresentou isso, isso e isso, contra fulano, cicrano, beltrano e aí vai, e vai ganhar em troca isso, isso e isso. Ok. Agora vem uma bomba. A partir do momento em que a homologação chega à sede da Polícia Federal, a Polícia Federal está autorizada oficialmente a fazer quaisquer diligências que tenham a ver com a delação premiada. Como assim, Thiago? Suponhamos, porque isso pode estar acontecendo nesse momento, tá? Chega lá a homologação, antes não, mas depois, então tá valendo tudo que o Cid falou, tá valendo, o Cid já pode ser solto e já podemos prender quem ele delatou. Então quem o Cid delatou já pode ser preso, pode fazer aquela troca. Sai fulano, entra cicrano na prisão. Pode acontecer essa troca, talvez ainda hoje. Aqui, se eu não gravar o vídeo agora, depois o vídeo não vai ao ar às 7, né? Mas agora, há poucos minutos, já estão falando que a Polícia Federal está nas ruas. Não se sabe se é para busca e apreensão ou para o que é. Então, saiba que hoje vai faltar Rivotril lá em Brasília. Rivotril é remédio, né, para quem está com muito estresse e tal, para quem está com a pressão alta. Então, estresse, pressão alta, eu não sei, eu nunca tomei. Mas, enfim, vai faltar lá, porque o pessoal tá num estresse danado, porque a coisa vai ficar feia para muita gente hoje. Olha, a delação do Cid, agora isso foi divulgado hoje, foi fechada no âmbito do inquérito das milícias digitais. Como assim, Thiago? Ele não delatou no inquérito das joias? Não. Ele falou do inquérito das joias? Sim. Ele falou do inquérito lá onde ele estava preso, que era o do cartão de vacinação? Sim. Mas o que ele mais falou, o que ele mais mostrou para a Polícia Federal foi sobre a organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado no Brasil. Lembremos, o inquérito das milícias digitais está investigando uma organização criminosa que criou milícias digitais, verdadeiras milícias, que tinham o objetivo final de criar um clima de golpe de Estado no Brasil, que esse era o objetivo final ali da quadrilha, que teve depois o 8 de janeiro. Lembre-se, o inquérito das milícias digitais acontece desde muito antes do 8 de janeiro. Foi nesse inquérito que foram presos ali, vários bolsonaristas. Eu lembro em 2021, em setembro, o Bolsonaro estava ameaçando dar golpe, até o Sérgio Reis estava lá falando tudo mais, o Alexandre prendeu um monte de gente, foi nesse inquérito. Aí o Sérgio Reis até depois gravou um vídeo chorando, falando, minha esposa chora 24 horas,
eu não quero ser preso, eu não quero golpe, vocês me interpretaram errado, desculpa. Lembra disso? Então, foi nesse inquérito. Então, neste inquérito que o tenente-coronel Cid fechou a sua delação premiada. Veja, ele poderia fechar delação no âmbito de qualquer um dos inquéritos que está correndo na Polícia Federal, qualquer um deles. Todos estão sob os mais importantes aí estão sob a relatoria do Alexandre de Moraes, até porque, veja, tem inquérito sob relatoria da Carmen Lúcia, tem inquérito sob relatoria do Fux, tem inquéritos que estavam com o Lewandowski, que esses inquéritos não andavam. Os inquéritos que andam, que você vê tendo coisas acontecendo, são os do Alexandre de Moraes. Tem um inquérito do ex-ministro da Educação do Bolsonaro, que está com a Carmen Lúcia, que está paralisado faz um ano. Desde que chegou nas mãos dela, ela sentou em cima do inquérito. Sentou. Você fala, não, mas a Carmen Lúcia não é uma pessoa progressista, não é não sei o quê, bererê, sentou em cima do inquérito. Nada. Parou ali a investigação, e o que acontece é que quando se senta em cima do inquérito, vai ajudando o pessoal, porque vai ficando mais próximo do crime prescrever um dia. Os que estão sob a relatoria do Alexandre de Moraes andam. Você vê a investigação, você vê que tem coisa acontecendo. Essa é a diferença, viu? Dele para alguns outros ministros do STF. Então, ele poderia ter fechado a delação do Coronel Cid em qualquer um desses inquéritos. Escolheram o das milícias digitais, isso diz muito, viu? Por acaso, é o inquérito em que tem mais bolsonarista envolvido. Vamos lembrar, você talvez não se lembre, eu vou te recordar um pouquinho. O inquérito das milícias digitais começou quando o senhor Augusto Aras resolveu enterrar o inquérito dos atos antidemocráticos. Então a Polícia Federal investigou ali em 2020 bolsonaristas que estavam ali acampados em frente à na Praça dos Três Poderes, né, mais próximo do STF, e que estavam ali ameaçando as instituições. Tinha lá a Sarah Winter, né, Sara Giromini, tinha lá aquele pessoal, Oswaldo Eustáquio, que eram os que coordenavam aquilo. Um dos coordenadores daquilo tudo era o general Heleno, tá? Saiba disso. A Damares também, assim com os coordenadores daquilo tudo. Ali começaram os ataques violentos ao STF, soltaram fogos na frente do STF, muita gente foi presa e tal. Ali era o inquérito dos atos antidemocráticos. Aquele inquérito continuou até que a Procuradoria-Geral da República, em determinado momento, pegou um relatório da Polícia Federal e falou: não vejo nenhum crime aqui, não vejo nada de errado, quem tinha que ser preso já foi, já entenderam que não pode fazer isso, arquive-se. O Alexandre de Moraes demorou 3 meses, ele tornou público o inquérito da Polícia Federal e ele falou: esse inquérito aqui tem coisa muito errada. Então a gente vai adicionar isso aqui num novo inquérito, que é o inquérito das milícias digitais. E ali o inquérito dos atos antidemocráticos entrou no inquérito das milícias digitais, que estava mostrando que aquele pessoal estava agindo também nas redes sociais, que é o inquérito que se cruza com o das fake news, que começou com o Alexandre de Moraes. Lembre-se, eu vi muita gente falando: ah, Thiago, quando o Lula indicou alguém da confiança dele, ele indicou o Toffoli, olha só o que o Toffoli fez. Realmente, o Toffoli traiu o Lula lá, quando não deixou o Lula ver o irmão dele que tinha falecido. Todo mundo sabia que o Lula estava preso ilegalmente, todo mundo sabia da perseguição, o Toffoli sabia mais do que eu e você e todo mundo junto, e o Toffoli não deixou. Mas foi o Toffoli quem começou o inquérito das fake news, e se o Alexandre de Moraes conseguiu conter o Bolsonaro, foi porque o Toffoli escolheu a dedo o Alexandre de Moraes e peitou toda a opinião pública, inclusive 99% da esquerda. E olha, eu vou falar, eu fui um dos poucos que ficou a favor do Toffoli naquela época. Um dos primeiros vídeos do Plantão Brasil sou eu defendendo aquele inquérito, porque todo mundo falava que é um escárnio, que não pode. Eu falei, esse inquérito vai chegar no Bolsonaro. E chegou no Bolsonaro. Então ali foi, enquanto ele abraçava o Bolsonaro de um lado, ele ferrou o Bolsonaro bem ferrado do outro. E o Alexandre pode fazer isso. E aí, o inquérito das milícias digitais, na sua abertura, já coloca como principal investigado Jair Bolsonaro. Sabe quem são os outros principais investigados? Carlos, Eduardo e Flávio Bolsonaro. Esses são os 4 principais investigados do inquérito das milícias digitais. Quem disse não sou eu, Thiago. Nossa, Thiago, você tem uma fonte. Não, o relatório da Polícia Federal foi tornado público quando o inquérito foi aberto. O relatório da Polícia Federal coloca Bolsonaro, Carlos, Eduardo como chefes de quadrilha e o Flávio como um dos principais investigados. E vários deputados parlamentares e senadores também, né, parlamentares bolsonaristas, então ministros do Bolsonaro e praticamente toda a cúpula do governo Bolsonaro. Estes são os investigados
do inquérito das milícias digitais, e aí entram todos aqueles que financiaram direto ou indiretamente a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. É o inquérito que se cruza com o inquérito das fake news e se cruza com os 4 inquéritos, as 4 investigações que a Polícia Federal abriu depois dos atentados terroristas de 8 de janeiro. Por quê? Que aqui você tem o inquérito das fake news, que é onde tudo começou. Lá atrás, com o Dias Toffoli abrindo o inquérito de ofício, toda a imprensa chiando, ele falando, não, vamos pra cima. Tá. Ali começou a pegar o bolsonarismo no começo do mandato. Depois, teve, no final do bolsonarismo, quando o Lula já tinha assumido, começou o inquérito do dia 8 de janeiro dos ataques terroristas. No meio disso, está o das milícias digitais, e é neste âmbito, em que o Tenente Coronel Cid fechou a delação. Então prepara, que não vai ser um negocinho assim, só pegar um ou outro, não. Vai pegar muita gente. Estamos falando aí do ajudante de ordens do Bolsonaro, que é quem marcava todas as reuniões do Bolsonaro. Ninguém falava ou deixava de falar com o Bolsonaro sem passar pelo Tenente Coronel Cid. O Bolsonaro praticamente não ia nem até o banheiro. O Bolsonaro não conseguia lá ter as suas diarreias de medo, de pânico, sem que o Tenente Coronel Cid ficasse sabendo. Era nesse nível. Se o Bolsonaro tinha prisão de ventre, o primeiro a saber que a matéria fecal do Bolsonaro, que sai muito pela boca, não estava saindo pelo lado de baixo, era o Tenente Coronel Cid. Quem era o primeiro a contactar médico para o Bolsonaro era o Tenente Coronel Cid. Quem fazia tudo, quem gerenciava as contas bancárias do Bolsonaro e aí gerenciava todo o golpe de Estado que foi tentado aí no Brasil, foi o Tenente Coronel Cid. Esse é o cara que foi solto hoje porque fez uma delação premiada, e se ele foi solto é porque o Alexandre de Moraes entende o seguinte, olha, ele solto, ele corre risco, tudo mais, mas o risco dele solto é muito pequeno porque ele já falou ali, já deu os caminhos de tudo que a Polícia Federal precisava. Vai dar mais detalhes? Vai. Mas até muita gente acredita que ele não está em tanto risco por ser um arquivo vivo. É arquivo vivo que eu duvido que ele tenha falado tudo que ele sabe. Mas ele está mais em risco de vingança desse pessoal, porque o que ele tinha que falar aí, ó, para prender os chefões da quadrilha, já falou. Não tem como desfalar. Matá-lo não vai mudar absolutamente nada. Então, por isso, o Alexandre de Moraes também, para quem tá ali, mas Thiago, e se o Cid fugir? Calma. O Alexandre determinou a retenção do passaporte, o cancelamento do passaporte dele, então não pode mais usar, mas também vai ter que devolver, né, o passaporte de qualquer maneira, vai ter que ir para a polícia toda segunda-feira lá para falar que tá lá, né, não pode sair à noite, depois que escurecer, toque de recolher para ele, tornozeleira eletrônica, e se ele se comunicar com qualquer um dos outros investigados, volta para a jaula, diretamente para a jaula. Os únicos investigados que podem se comunicar com ele são o pai e a esposa dele. Ele não pode se comunicar com outros investigados nem através de amigos, nem de maneiras indiretas e nem se for através do advogado, que muita gente fala, mas advogado não é uma maneira... Não, nem pelo advogado, não pode se comunicar. Se ficar sabendo que se comunicou com alguém, geralmente quando esse pessoal se comunica, ficam sabendo, volta direto para a jaula. O que acontece é que o pessoal do entorno do Bolsonaro diz que já faz mais de 2 semanas o entorno do Cid não atende telefonemas de ninguém que tenha contato com o Bolsonaro. O que indicava para eles que ele faria delação. Eu até cheguei a falar isso aqui faz uns 10 dias. Falei, passarinho tá cantando. Passarinho não fica 12 horas na sede da Polícia Federal se não estiver cantando muito bem. E aí ligue isso com o fato de que já não se falam mais. Eu fiz análise na época, aconteceu. Quem assistiu, os plantonistas aqui ficaram sabendo tudo antes de acontecer. Aí, olha só, o Tenente Coronel Cid não pode falar com ninguém, mas dizem agora que ele decidiu fazer a delação mesmo. Foi quando vazou para a imprensa que o Coronel Lawand, que era um que tinha mensagens golpistas, né, foi até depois na CPI, que ele tinha se encontrado com o Cid. E que o Fábio Weingarten também se encontrou com o Cid. Porque ali, o que os familiares do Cid perceberam era o seguinte, peraí, ele não vai ser solto. Porque se ele está se comunicando com os investigados, então tem fundamentação sim para a prisão preventiva dele, porque ele pode estar combinando versões. Se está combinando versões, ele está obstruindo a investigação, está atrapalhando a investigação. Então ele vai continuar preso e ele vai ficar preso indefinidamente. Esse cara vai ficar preso para sempre, a não ser que ele fale. Se ele não falar, ele vai ficar preso, até o julgamento, vai ser julgado, condenado e vai continuar preso para cumprir a pena. Então, ou ele fala agora para provar, não tem mais motivo para prisão, colaborei, ou ele fica preso. E aí,
juntou aquilo com o fato de que a Polícia Federal ali, eles tiveram a confirmação de que a Polícia Federal descobriu a operação para recompra do Rolex e para recuperar algumas joias. Ali viram que, ó, já era. Aí o antigo advogado dele ficou irritado, que ele, tipo, o cara omite o negócio do advogado, ele omite, olha, se o cara comete o crime, ele tem que falar para o advogado, mas não, ele fala metade do crime. Aí o advogado vai fazer a defesa, de repente vem uma bomba, que o próprio advogado não sabia. Imagina a situação, né? Aconteceu. Aí o advogado saiu do caso e ele contratou este advogado. O que estão dizendo, inclusive, é que as falas desse novo advogado do Cid, que eu falei, passou vergonha aí várias vezes, falava uma coisa, depois falava outra, depois disse que poderia inventar 30 versões que não importa. Tem aí muita gente dizendo que as falas do novo advogado do Cid eram confusas propositalmente, para que o entorno do Bolsonaro não soubesse o que está se passando. Passou vergonha, passou vergonha, falou uma coisa, outra, perdeu toda a credibilidade de fala aí o advogado, mas acabou fazendo a delação, que é o que ele falou na primeira entrevista que ele deu, foi o que o Cid falou. Então, espera aí que talvez ainda hoje tenhamos informações aí da Polícia Federal. Talvez ainda hoje, porque chegou lá o documento decisivo. Agora a gente está cada vez mais próximo aí do dia D e da hora H. Eu peço a sua inscrição no canal. Falou!